Evangelho de João, capítulo 15, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8. E, assim como na semana passada, eu quero abordar mais uma vez a ideia de que se não tivermos a percepção e o entendimento correto do que é igreja, nós não poderemos viver aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou e predeterminou para nós. Então vamos lá. Palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Quando se estuda eclesiologia, a doutrina da igreja, muitos ficam lá debatendo: a igreja é um organismo vivo ou uma organização? A verdade é que quando nós vamos estudar o assunto, não dá para dizer que é uma coisa ou outra. Ela é tanto uma quanto outra. E nós precisamos entender que nessa visão específica da videira, nós enxergamos não apenas a importância de um organismo, mas de uma estrutura que amplifique o potencial de frutificação do organismo. O crescimento da igreja depende, em primeiro lugar, da vida de Deus que pulsa na sua igreja. Então, eu e você, entendendo isso, precisamos compreender que vida de oração, de devoção, de relacionamento com Deus, eles são vitais. Muitas pessoas estão pregando hoje um relacionamento com Cristo desconectado da igreja. Normalmente, essa mensagem procede de gente ferida, machucada, que não conseguiu resolver as suas dores e adequou a doutrina bíblica à sua experiência, não aquilo que a Escritura diz. Obviamente, nós não podemos pregar Cristo só o cabeça mutilado, separado do corpo. A realidade bíblica é de que o combo, o pacote completo tem que ser oferecido. E nós precisamos entender, isso é parte do plano e do propósito de Deus. Mas existe tanto privilégios como responsabilidades quando falamos a respeito disso. Por quê? Porque a revelação que o mundo terá de Cristo, uma vez que ele não pode ser anunciado, pregado, entregue, sozinho, só o cabeça, sem o corpo, a revelação que o mundo terá de Cristo depende daquilo que eles conseguem ver em nós. Uma vez que a parte visível da videira são os ramos, e não necessariamente o tronco e a raiz. A pergunta é: como nós temos vivido, não apenas no âmbito individual, mas coletivo, a vida cristã? Significa que se eu e você não vivemos uma unidade, nós podemos atrapalhar o mundo de crer. Porque a revelação que eles têm de Cristo passa por aquilo que eles enxergam em nós e no nosso comportamento. Ao olhar para as Escrituras, nós não podemos de forma alguma negar o peso que o testemunho de um estilo de vida pode ter ou não sobre a conversão de outros. É por isso que em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda, eu amo essa frase ainda, cheia de fé, de esperança, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aquilo que as pessoas lerão de Cristo passa por uma leitura do nosso comportamento. E nós precisamos entender a responsabilidade, não só o privilégio de servir a Cristo, mas a responsabilidade de um bom testemunho. Se amarmos uns aos outros, uma vez que Deus é amor, Deus que é amor, e quando nós estamos fluindo com a expressão do que Ele é, o seu amor, permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, traduzindo, o Deus que não é visto por ninguém, será visto em nós, através do nosso comportamento. É um filme estrelado por Keanu Reeves, chamado Caminhando nas Nuvens, pelo menos o título que ficou em português, eu não lembro o original.
E a história, gente, depois de 30 anos não me acuse de dar spoiler, né? Eu acho que já tem que ter algum momento que você tem o direito de falar. Tem um momento muito dramático no filme, porque a história, a fotografia do filme é linda, é fantástica. Ela acontece num cenário e num ambiente onde há um vinhedo imenso, produtivo. A família produz vinho através das uvas, do próprio cultivo. E tem um momento dramático na história onde um incêndio atinge aquele vinhedo e devasta praticamente tudo. O desespero da família era encontrar aonde estava o tronco principal e a raiz. E é naquele momento que você descobre que tudo que você via antes era uma videira só. Para mim, na minha cabeça, a ideia de vinhedo era como se fosse um bosque de muitos pés de uva, vamos falar assim. Mas naquele cenário, era uma única videira centenária, gigantesca. Os ramos se espalhavam e foi a partir daquela ideia que eu comecei a tentar pensar o tipo de videira que Jesus poderia estar sugerindo. Porque a videira em questão, mencionada por Cristo, não é meramente centenária, ela é milenar, já temos 2000 anos. O que é que você precisa imaginar? Daquele tronco principal saem os ramos principais. Desses primeiros ramos principais vão sair outros ramos. Desses secundários saem dos principais, saem outros, dos quais saem outros, e os ramos vão se multiplicando a partir dos ramos, não todos diretamente a partir do tronco. É impossível tocar uma multidão sem descentralizar o ministério. É impossível tocar uma multidão sem terceirizar o trabalho. E Deus, quando Jesus usa a figura da videira, ele está focando frutificação. Deus que pensa em termos de frutificação em larga escala, que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está pensando com uma mentalidade macro, maior. Então eu e você precisamos entender que se a igreja não entende, não aplica essas verdades, ela também vai ter problemas. Atos capítulo 6 é a reprodução neotestamentária do mesmo princípio. A Bíblia diz que quando o número dos discípulos começou a se multiplicar, daqui a pouco já tinha gente murmurando, porque os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas. Algumas começaram a ser esquecidas, o volume de trabalho era muito grande, extenuante, desgastante, eles não estão dando conta. E de repente eles param para fazer um ajuste. Qual foi o ajuste? O mesmo sugerido por Jetro a Moisés. Jetro disse para Moisés, sua prioridade representa o povo diante de Deus, você tem que interceder por eles. Você tem que ser o homem que vai clamar por esse povo. Segundo, ensina ao povo os estatutos e as leis. Por que você espera cada um ter uma dúvida para depois explicar para um, depois para o outro, para o outro? A mesma coisa que você podia ensinar para todo mundo coletivamente. E é interessante que você vê, desde os tempos bíblicos, que eles tinham ênfase ao ensino público das Escrituras. Porque quando as pessoas conhecem os princípios, elas mesmas podem julgar, tomar suas decisões corretas, fazer suas próprias escolhas. Ainda assim haverá dúvidas que necessitam de aconselhamento? Sim. Aí diz, o que é que você vai fazer? Cada 10 pessoas tem um líder, um chefe. Mas quando ele fala chefe de 10, chefe de 50, não é que um grupo era de 10, o outro é de 50. Cada 5 chefes de 10 prestavam conta numa cadeia de comando a um chefe de 50. O trabalho dele era supervisionar os de 10. E a escala vai subindo. Ele diz, eles têm que ser orientados, tem que ser gente diferenciada para ocupar esse nível. Mas o que eles não souber julgar, a causa difícil, mais grave, chega em você. Essa é a razão, por exemplo, pela qual nós trabalhamos com os grupos pequenos, com a reunião da igreja nas casas, que aqui nós chamamos de células. Quando você vem no domingo, você vem para receber. Seja o ensino da palavra, seja desfrutar a adoração. Vai ter gente servindo você em praticamente todas as áreas. Só não implementamos ainda o nível valet no estacionamento, quem sabe? Embora de vez em quando uns precisam, que não consegue botar lá na vaga e tem que ser socorrido, mas isso tem mais a ver com habilidade do que necessidade. Mas a ideia do domingo é que você venha para receber. Falei, a ideia da reunião da semana é outra. É que você vá com a mentalidade de dar. Ele falou, não estou entendendo. Falei, 1 Coríntios 4, 26 diz, quando vos reunis, então isso se aplica à reunião dos santos. A Bíblia diz, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo seja feito para edificação. Os santos deveriam ter reuniões onde eles não vão apenas receber, com a mentalidade egoísta, tudo gira em torno de mim.
Mas onde eles vão para uma reunião com a mentalidade altruísta, eu estou indo oferecer, eu estou indo ajudar alguém a crescer. Eu falei, agora isso não pode ser praticado nas reuniões públicas do domingo com milhares de pessoas. Imagina cada um tendo uma oportunidade. Eu falei, quem disse que você está na célula para crescer ou aprender? Você está lá para ajudar os outros a crescer e aprender. Já que nem seu líder, nem ninguém na célula sabe nada, não era hora de você usar tudo isso que você aprendeu? Ou tem algum outro motivo que você está aprendendo isso que eu não descobri? Porque se você não vai usar, não vai transbordar na vida de outro, para que é que você está aprendendo? Para que é que você quer aprender mais se não vai repartir com ninguém? Então no reino de Deus, tudo que nós recebemos, nós celebramos e repartimos. Essa é a dinâmica de viver em comunidade, em família. Você não é um sol e o sistema todo está girando só em torno de você. Você é uma pequena engrenagem de algo muito maior e as coisas não giram em torno de você, você roda junto em torno de um outro propósito. Quem está entendendo? Não é sadio que você seja meramente dependente de pessoas e nem um pouco sadio que você seja totalmente independente. A palavra correta usada em tempos modernos é interdependência. Nós dependemos uns dos outros e não apenas uns de outros, mas todo mundo de todo mundo. 1 Coríntios 12:12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ser batizado significa ser colocado para dentro de. Então você se tornou parte de um corpo, de algo que é maior do que você. O serviço, embora seja praticado diretamente visando o benefício de outros, nos faz crescer ainda mais, além de nos fazer vencer o próprio egoísmo. Quando nós começamos a entender a visão de unidade e de interdependência, isso, além de ser o que revela a ligação entre os ramos, nos leva para um lugar de compreensão mais claro daquilo que Deus tem para cada um de nós, daquilo que é o seu propósito para nós como igreja. Em terceiro e último lugar, dentro do terceiro tópico da ligação entre os ramos, primeiro falei da descentralização e cadeia de comando, segundo de unidade e interdependência. Em terceiro lugar, eu quero enfatizar o que você defina como quer chamar. Se é discipulado geracional, se é paternidade. Mas quando eu penso historicamente falando, de Cristo saíram os primeiros discípulos. Desses primeiros discípulos que Cristo acompanhou de perto, outros foram se convertendo, através deles outros ainda, e há uma reprodução, não só da multiplicação de gente ganhando gente para Jesus, mas de ensino, instrução e cuidado sendo praticado com essas pessoas. Mas algo que nenhum de nós pode dizer que não foi chamado para fazer, é evangelizar e cuidar de pessoas. Ainda que talvez você não tenha um ministério de um evangelista, todos temos uma responsabilidade de evangelizar. Ainda que talvez você não foi chamado para ser um pastor, um apacentador de um grupo maior, você no mínimo tem um chamado para exercer paternidade espiritual sobre alguém que você vai levar a Cristo. E esse é o tipo de serviço que todos não só podemos, mas devemos fazer. E é parte da missão da igreja. Eu gosto de um ditado que meu pastor cita sempre, ele diz, ovelha sadia da cria. Quem é responsável pela multiplicação entre o rebanho e o próprio rebanho? Em alguns lugares todo mundo acredita que é o pastor que tem que pregar o evangelho e trazer gente, porque ele quer pago para isso. O povo vira mero espectador. Quem reproduz são as próprias ovelhas. Quem está entendendo? Então nós precisamos viver a simplicidade do evangelho no padrão bíblico. E a nossa mentalidade enquanto pastores é, vamos botar o rebanho para cruzar e procriar. Isso tem que ser estimulado, tem que ser encorajado e praticado de forma intencional. Então nós vamos trabalhar essas verdades. Quando nós começamos a olhar tudo isso, são figuras que o próprio Jesus está apresentando. Repito, ele não chamou a videira, a parreira ou pé de uva que você conhece hoje de fake. Mas ele diz a verdadeira. De onde saiu a ideia de tudo isso? Procede de mim. Isso aí é apenas um paralelo para tentar ajudar vocês a entender verdades que eu estabeleci desde os tempos eternos, antes de existir qualquer árvore. Mas o que eu e você precisamos entender é que na visão bíblica, a conexão vertical com Deus se preserva através do cultivo de conexão horizontal.
Ele diz assim, para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que ele está dizendo? Se você desconectar no nível horizontal, vai desconectar no nível vertical. Nós somos chamados para sermos seres relacionais. E a maneira como vivemos relacionamento na dimensão horizontal uns com os outros vai afetar diretamente a vertical, o relacionamento com Deus. Paulo diz, eu quero que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que é a definição de mão santa? Sem ira nem contenda. O que é ira e contenda? Pecados de relacionamento. Ele está dizendo que é uma vida de oração eficaz. Pare de criar treta do seu lado o tempo todo, senão você desconecta aqui de cima. Jesus disse, se você não perdoar o irmão que te ofendeu, o Pai não vai te perdoar. Desconectou na horizontal, desconecta na vertical. Então nós precisamos ter a sabedoria. Não é só de cultivar a tal da inteligência emocional que todo mundo fala, mas de vivermos o modelo de Deus comunitário da forma correta. E às vezes eu dizia, olha, eu prometo, eu empenho minha palavra, vou chegar a dizer, em nome de Jesus, eu prometo a vocês que nós vamos falhar com vocês. Todo mundo ficava me olhando, essa era a promessa. Falei, essa é a promessa. Porque já que decepção é proporcional à expectativa, nós vamos matar a expectativa na entrada. Nós não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser. E quanto mais crescemos, maior é o desafio. Então, nós vamos falhar com você. Espere isso. Porque as pessoas às vezes criam um ambiente que é uma fantasia. Ele não cabe no ambiente de trabalho, não cabe no ambiente familiar, não cabe em ambiente nenhum. Mas ele traz para a igreja e o nível de exigência é altíssimo. A decepção será proporcional à expectativa. Durante muito tempo eu pensava, permanecer em Cristo é só ficar firme e não desviar. É só ficar conectado a Ele. Mas se Jesus está falando da videira como uma extensão de quem Ele é, e há uma ligação entre os ramos, e não é todo o ramo que está diretamente conectado a Cristo, e você precisamos entender que parte, não todo, mas parte do conceito de permanecer em Cristo significa permanecer na videira, permanecer no corpo. Eu aprendi desde cedo que uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Eu tenho visto muita gente que, ferida e decepcionada, começa a minguar espiritualmente. Apesar de estar arrastando mais gente para o buraco, dizendo, não precisa de igreja, você só precisa de Jesus. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. Em Provérbios 18, verso 1, a Bíblia diz, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Outras traduções dizem, o solitário busca só o seu próprio interesse, insurge-se. Insurgir é rebelar, revoltar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Baseado nesse texto, meu amigo pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, definiu a atitude de isolamento com 3 adjetivos bem precisos. Ele diz, toda atitude de isolamento, antes de mais nada, é egoísta. A Bíblia diz, o que se isola busca o seu interesse. Não quero machucar, está pensando em si. Ah, não quero ter que me preocupar, está pensando em si. Não sou obrigado a ter que lidar com isso, está pensando em si, só em si. E não nos outros que podem crescer, ser edificados através do convívio. Então toda atitude de isolamento é egoísta. Mas ele diz, toda atitude de isolamento é rebelde. Porque a Bíblia está dizendo que ele se insurge, que ele se revolta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. É uma atitude de rebeldia. Mas além de uma atitude egoísta e rebelde, e só o rebelde já não é boa classificação, é uma atitude burra. Pastor, dá para trocar adjetivo? Dá estúpida. Idiota. Nós podemos usar vários. Por quê? Porque se rebela contra a verdadeira sabedoria. Se você se rebela contra a sabedoria, a atitude é o que mesmo? Me ajude aí com a definição. É não inteligente, pronto. Não é sábia. Se ficar mais bonito para você. Não existe nada de positivo com o qual uma atitude de isolamento possa ser caracterizada. Nós somos chamados para viver em comunidade. Vai dar BO? Vai. Mas vai ter tanta coisa boa, melhor, maior e acima dos boletins de ocorrência, que vai valer a pena. E a parte boa é que não vai valer a pena só para você. Não é só o que você ganha, é o que outros vão poder ganhar através da sua paciência, do seu amor, da sua maturidade, da sua disposição de convívio. Vai ter dia que você vai para a célula e vai dizer, Deus,
O senhor é minha testemunha que eu não estou com vontade de estar lá. Você acha que todo culto que eu preguei, nesses 17 anos aqui, eu estava com vontade de pregar? Deve ter tido muitos deles, que eu falei para Jesus, eu nem queria hoje. Mas não diz respeito só ao que você quer, ou o que é importante para você, mas o que é importante para outros. Em momentos onde eu preferia ter ficado em casa, debaixo da coberta, assistindo um filme e veio estar pregando. E preguei sem muito ânimo interior. E eu vejo gente depois chorando, testemunhar mudanças extraordinárias. Eu penso, ainda bem, seu ignorante, que você não escolheu a coberta. Ainda bem que você sacrificou por algo maior do que aquele seu desejo egoísta. Quem está entendendo? Nós podemos viver juntos o que Jesus disse. Isso sim é a videira. A videira verdadeira. Um organismo com uma organização e uma estrutura funcional. Algo cuja parte visível é a gente. E ele se expôs quando decidiu ser representado por mim e por você. Eu já perguntei para ele algumas vezes, onde é que o senhor estava com a cabeça quando deixou a gente representar o senhor? O risco é grande. Mas se ele correu o risco, é porque ele viu que valia a pena.